Bhavat Bhavam é uma expressão originária do sânscrito que simboliza de casa em casa, fazendo uma tradução literal do sânscrito de casa em casa. Como assim? Observem esse mapa aqui, quadriculado. É um típico mapa do norte da Índia, que são os mapas que eu trabalho, e cada uma dessas placas simboliza uma casa astrológica. Cada uma dessas casas tem associação com algum tema da sua vida. Por exemplo, casa 2 tem relação com o seu dinheiro. Casa 4, sua família. Casa 7, o seu casamento. Casa 10, a sua carreira. Casa 12, perdas. E assim por diante. Muitas pessoas confundem o conceito de Bhavat Bhavam com o dispositor de determinada casa numa outra casa. Como assim? Suponha que você tenha ascendente em Capricórnio. O ascendente é representado pela essa primeira placa, a placa mais alta. Nos mapas ocidentais é o contrário, né? A casa mais alta é o meio do céu. Não, aqui é o meio do céu, a casa 10. Então, para o ascendente em Capricórnio, o regente é Saturno. O regente do ascendente é Saturno. O regente do mapa é Saturno. Vamos supor que Saturno esteja na casa 7. Né? Se você contar 7 signos a partir de Capricórnio, o signo de Saturno vai ser qual? Câncer. Não é verdade? Porque é o signo em oposição a Capricórnio. Se o ascendente é parte da identidade da pessoa, a energia que vitaliza o corpo dela, então essa pessoa vai direcionar a energia nos assuntos da casa 7. Então, boa parte dos temas que essa casa significa, como parcerias, marketing, se relacionar, entrar num namoro, vão ser coisas que vão mover uma pessoa com esse ascendente, porque o dispositor de Capricórnio, né, da casa 1, está na 7. Mas isso não é o conceito de Bhavat Bhavam. Não é isso que a gente vai falar aqui hoje. Imagina que as casas astrológicas, elas têm um significado mais evidente e um significado oculto, que é onde Bhavat Bhavam entra. A casa 5, ela simboliza os filhos. Então, se você quiser saber sobre os seus filhos, olhe a casa 5. Mas não olhe só a casa 5. Se você contar 5 casas a partir das 5, né? Você vai estacionar na casa 9. Então, a casa 9 é a expressão mais elevada das 5. Então, se a 5 simboliza filhos, a casa 9 também. Se a casa 5 simboliza filhos, a casa 9 são os filhos dos seus filhos, são os seus netos. Um segundo exemplo.
A casa 1, ela não conta porque se você contar do posicionamento da primeira para a primeira, você não sai de nenhum lugar, você continua estacionado na casa 1. Então o conceito de Bhavath Bhavan, ele começa especificamente da casa 2. A casa 2, ela simboliza o seu dinheiro, as suas finanças. Então, se você conta 2 casas a partir da 2, você vai parar na 3. Então, a 3, ela guarda, num sentido mais oculto, os mesmos temas da 2. Lógico, a 3, ela originalmente rege a nossa coragem, a nossa comunicação, as nossas habilidades técnicas, a nossa criatividade, os nossos irmãos. Mas se você contar 2 casas a partir da 2, você para na 3. Então a 3 é os esforços que você investe para conseguir fazer seu pé de meia, para você conseguir amontoar o seu dinheiro. Então, se você quiser saber o estado das suas finanças, analise a casa 2 e a casa 3. A casa 3 simboliza, como eu falei, a sua criatividade, mas mais uma criatividade lógica, uma criatividade racional, porque ela tem associação com o signo de Gêmeos, porque Gêmeos é o 3º signo do cinturão zodiacal. Então, se você contar 3 casas, a partir da 3... você para na casa 5. Então, a casa 5 é a expressão mais elevada da 3. E o que é a casa 5? Ela simboliza o cinema, o teatro, a capacidade de interpretar um personagem, a pintura, a música, uma expressão mais elaborada, mais refinada da casa 3. Então, se você quiser saber se você é um bom artista, se você é um bom ator, um bom pintor, um bom coreógrafo, não analise só a 3, analise a 3 e a 5, ok? Agora, você quer saber se você vai entrar numa universidade, se você vai concluir o seu ensino médio, analise a casa 5. Casa 5 tem associação com os anos finais da educação, né? Aqui no Brasil, o ensino médio. Então, se você contar 5 casas a partir das 5, você para na 9. Então, a 9 é a universidade, porque é a expressão superior, é a expressão mais elevada das 5. Aqui é um tipo de inteligência que você acumula no seu ensino médio, mas a casa 9 vai ser onde você vai aflorar o seu intelecto, as suas visões religiosas, as suas visões filosóficas, suas visões políticas na universidade. Então, se você quiser saber sobre ensino superior, olhe a casa 5 e a casa 9. Casa 7 simboliza o seu cônjuge. Então, você conta 6, 7. Se a casa 7 simboliza o seu cônjuge, o seu parceiro, o seu marido ou sua esposa, a casa 1, o ascendente, que é você, também entra na jogada, porque você escolhe os seus relacionamentos, né? Eles
São escolhas que partem de você. Então a casa 1 simboliza você, simboliza o ego. Então as escolhas amorosas, elas vão depender da casa 1. Então vamos supor que você tenha, por exemplo, Saturno aqui no seu mapa natal. Saturno, ele atrasa os temas da casa onde ele está, né? Ele é o planeta mais lento, então ele bloqueia aqueles temas. Só depois do primeiro retorno de Saturno que você começa a colher os frutos daquela área do mapa. E se a pessoa, por exemplo, tivesse Saturno aqui na casa 1, então ele vai bloquear a expressão da identidade dela, ela vai ter dificuldade com reconhecimento nos primeiros 30 anos. São pessoas que normalmente elas são reconhecidas, elas ganham fama depois dos 30 anos, porque Saturno antes ele encurta as pernas da pessoa na casa onde ele está. Então essa pessoa ela vai ter que, de fato, lapidar, moldar, refinar a expressão da identidade dela para ela se tornar mais palatável. Só que, no conceito de Bhava, uma pessoa com Saturno no ascendente, ela vai ter provavelmente um atraso no casamento também. A mesma coisa uma pessoa com Saturno na 7, né? Então são coisas que você deve observar. Quer ver mais um exemplo? A casa 8. Se você... Eu não vou mais escrever, porque eu imagino que vocês já devam estar pegando a técnica de Bhava. Se você olhar aqui, a casa 8, ela simboliza morte, transformação, crises. Se você contar 8 casas, a partir da 8 você vai parar na terceira. Então a terceira, ela guarda os mesmos significados da casa 8. Então se você, por exemplo, estiver passando por um Mahadasha, que na astrologia védica, Mahadasha é um período planetário de um determinado planeta. Você está passando por um Mahadasha de Saturno, por exemplo, né? Vamos supor que você tenha Saturno em Aquário aqui. Então, provavelmente é uma época em que você pode se casar, porque se você não estiver passando por esse Mahadasha com 2 anos de idade, obviamente você não vai se casar, mas se você estiver entrando nesse Mahadasha com 25 anos de idade, o Mahadasha de Saturno dura anos, então provavelmente vai ser uma época em que você vai se casar, mas algumas pessoas podem se casar na época em que Saturno estiver aqui. Ela está passando por um dasha, né, de Saturno, ela pode se casar, né? Aí fica pensando assim, mas o que a casa 1 tem a ver com casamento? Pois é, quando você aplica o conceito de Bhava, começa a fazer sentido. Então, eu normalmente não calculo isso, porque eu acho que não é... eu acho que nenhum astrólogo consegue de fato saber quando uma pessoa vai morrer, porque a morte ela implica em uma série de fatores. Mas se você quiser saber sobre os temas relacionados à morte, analise a sua casa 8. Você pode, atrás de saber se você vai ter um acidente, se você vai passar por uma cirurgia, porque a casa 8 simboliza acidentes e cirurgias. Porque quando o cirurgião ele coloca você numa mesa de cirurgia, aplica anestesia, ele vai cortar a fundo dentro do seu organismo para ver o que é que está podre lá dentro e vai tirar aquele tecido podre e depois suturar. Isso é
uma experiência casa 8. Então, se você quiser saber se você vai passar por uma cirurgia, às vezes você está passando por uma Mahadasha da casa 3, aliás, do dispositor da casa 3, e você entra num processo cirúrgico. Aí você fica pensando assim, mas a casa 3 a priori não tem nada a ver com cirurgia, mas se você aplica o conceito de Bhavat Bhavan, é o que eu estou falando para vocês. Começa a fazer sentido. Mais um exemplo. A casa 10. Casa 10 é a casa da sua carreira, da sua reputação. Então, se você contar 10 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você para na casa 7. Então, a casa 7, ela vai ser tão importante no seu mapa para determinar a sua carreira, o seu status e a reputação quanto você, quanto a casa 10, né? Então, algumas pessoas elas melhoram a carreira, né, depois que elas se casam, justamente por causa dessa ligação das duas casas. Um último exemplo, a casa 12. A casa 12, ela simboliza gastos, perdas financeiras, perda de energia, isolamento para você fazer aquela imersão espiritual. Casa 12 tem relação com estar perdido em monastérios, em meditação, né? Para meditar, às vezes para entrar na espiritualidade, você precisa se isolar. Então é o que a casa 12 tem a ver. Você conta 12 casas, a partir da 12 você para na 11. E a casa 11 é a casa das suas grandes ambições. Então, se você quiser saber se você vai ser um grande astrólogo, né? Se você vai ser um bom tarólogo, se você vai ser um místico, isso é uma grande ambição sua. A casa 12 originalmente é a casa dos astrólogos, dos místicos, das pessoas espiritualizadas. Então isso se torna um grande desejo, uma grande ambição. Então vai depender especificamente da casa 12, da casa 11, por causa do conceito de Bhavat Bhavan. Na verdade, existem mais casas relacionadas à capacidade de ler mapas astrais, de ser um bom astrólogo. Você pode olhar a 12, a casa 5, a casa 8, né? Que é a casa do ocultismo. A casa 5 ela tem relação com, nos textos sagrados, é dita de ser a casa da recitação dos mantras, da interpretação de mapas. Então essas se tornam casas importantes para você que deseja fazer uma imersão no misticismo. Bem, pessoal, esse foi o meu vídeo sobre Bhavat Bhavan. Eu espero não ter torturado muito a cabeça de vocês. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos nas próximas.